Amados de Deus, queridos irmãos, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, aqui está o Rafael. Esse já é o quarto vídeo dessa série de vídeos que estamos fazendo aqui junto com o Rafael, que veio lá de Uberlândia. E agora nesse vídeo, o Rafael vai falar das denúncias que foram feitas no Ministério Público Federal de Uberlândia, processo esse que já está sendo investigado, as denúncias já estão sendo investigadas pela Polícia Federal, e as denúncias são contra um candidato a vereador, Isaac Cruz, que é pastor antigo da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, tá? E a coligação PT-PRB, olha só a coligação, PT-PRB. E quais foram, o Rafael, as denúncias, quais foram os documentos entregues? Então, em primeiro lugar, só dizer o seguinte, que esse tipo de denúncia que eu fiz realmente porque a igreja, ela prega, diz que prega a verdade. Pois é. Então, quando eu fiz essa denúncia para a igreja, eu imaginava que a igreja realmente prezava pela verdade. Porque primeiro você procurou a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. Então não existe essa história de que a igreja não sabe, a igreja sempre soube. E aí algumas pessoas vão dizer assim, mas isso aí é culpa do Isaac, não sei o quê. Não, a igreja é conivente, sim. Porque se a igreja não fosse conivente, ao saber dos fatos, ela já teria tomado atitude. E ele é pastor, sim, ele prega nas igrejas, ele vai, sobe no altar, ele faz reunião com obreiros, então ele é pastor, sim. As denúncias que eu apresentei foram, a primeira denúncia que eu apresentei no Ministério Público, eu falei sobre a verba indenizatória. Para quem não sabe, a verba indenizatória é um valor que se disponibiliza para que o vereador ele faça determinado gasto que ele precisa gastar e depois ele indeniza esse valor. Então primeiro ele gasta, depois ele indeniza esse valor. Então a Câmara devolve esse dinheiro para o vereador. Existe aí uma verba de gasolina, existe aí uma verba de telefone, inclusive agora foi tirado, existe aí uma verba para material de escritório, divulgação parlamentar. Então, juntando esses valores dessa verba, ela totaliza em torno de R$10 mil. O que acontece? Eu, quando estava como assessor, porque eu fui chamado aí para ser assessor, inclusive ele me pagava um salário muito ruim, muito aquém daquilo que ele tinha prometido, falou que contrataria minha esposa, não contratou, e ele combinou comigo de pagar um salário na época de em torno de R$900. Eu descobri que ele tinha um esquema de nota fria, ou seja, o que ele fazia? Ele pegava essa verba indenizatória, certo? Ia até uma papelaria de Uberlândia, chegava-se lá e falava para o dono da papelaria, me dá uma nota de valor, por exemplo, de R$2 mil, quanto que você cobra sobre essa nota, e eu vou prestar conta dessa nota como se fosse R$2 mil, mas na verdade ele estava gastando só R$500. Então ele gastava R$500, ou seja, teoricamente ele tinha que prestar conta de R$500 e reembolsar R$500, mas não, ele prestava conta de R$2 mil, na verdade o gasto foi R$500 e ele embolsava ainda R$1.500. Sobre esses R$2 mil, ele ainda combinava com a papelaria de pagar um valor de 10% a 20% do valor da nota. Então, em torno de R$200, R$300, não me lembro exatamente o valor, ele dava para o dono da papelaria. Então, o dono da papelaria embolsava esse valor. Eu descobri isso e denunciei. Outra coisa que eu denunciei também é a questão dos funcionários fantasma. Então, lá tem funcionários que foi feito um acordo político. Isso é ilegal, é crime também. Então o funcionário vai lá, bate o dedo, a digital, e volta para a empresa que ele trabalha. Então ele está sendo pago pela Câmara Municipal, mas ele não exerce a função de assessor parlamentar. Ele volta para a empresa dele, como lá tem funcionário que tem empresa, tem funcionário que é corretor, tem funcionário que é pedreiro, tem funcionário que tem a sua profissão. O mesmo que a cúpula fez comigo aqui na prefeitura de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Exato.
Isso eu denunciei e digo para o senhor o seguinte: quando esse vídeo ele for, né, divulgado, é provável que eu vou receber aí fortíssimas, né, ameaças. Porém, bispo, eu faço hoje serviço social pela Faculdade Estácio, e uma coisa que eu aprendo muito, né, durante esse meu curso, durante a minha vida, depois que eu saí da obra, é que nós temos que ser seres humanos. Jesus, ele se preocupava com as pessoas. Por causa dessa corrupção generalizada que nós tivemos agora em 2014, né, 2013, 2011, aliás, propriamente depois de 2013, que a coisa veio ficar meio estranha, nós tivemos pessoas morrendo todos os dias nos hospitais, pessoas que estão aí sem escola, crianças que não tem creche para ir, pai que está desempregado, mãe que não, entendeu, não tem remédio para cuidar dos filhos. A situação está extremamente grave, bispo. Eu ando, por exemplo, a visitar as famílias, tem gente que não tem nada para comer dentro de casa. E ver esse tipo de coisa dentro da igreja ainda é pior, porque como é que pode um pastor que prega a Bíblia, fazer parte de um esquema, né? Fazer parte desse tipo de coisa? Mas olha só, por exemplo, lá em Minas Gerais, teve um pastor também da Igreja Universal do Reino de Deus, do PRB, parece que em Santa Luzia, que foi preso. Pastor Leandro. Né? Lá no Paraná, o pastor Edson Praquesic também está respondendo processo também do PRB, né? E outros que agora não vem a minha memória, mas são vários que estão assim e são pastores. E aí a cúpula da instituição vai dizer assim: não, nós não sabemos. Ora, como não sabe? Está aqui a prova de que vocês sabem sim. Vocês sabem sim. Mas para vocês é melhor intitular ou tentar denegrir a imagem de quem denuncia. Dizer que nós somos endemoniados, que nós somos perturbados, que nós temos maus olhos, que nós estamos com mágoa, que nós estamos fazendo isso por vingança. Tá bom, ainda que fosse tudo isso. Mas o que tem isso a ver com a verdade? Quer dizer que se uma pessoa for endemoniada, se uma pessoa for por motivo de maus olhos, se for por motivo de vingança, de mágoa, qualquer outra coisa, quer dizer que se ela falar a verdade, então tudo isso anula a verdade dela? Quer dizer que essas coisas anulam a verdade? Não. Pode ser um endemoniado, pode ser um magoado, pode ser uma pessoa com maus olhos, mas se ela está falando a verdade, o que tem que prevalecer é a verdade. É a verdade. Ele procurou o bispo Marcos Silva, que era bispo Berlândia, procurou bispo Gilberto Abramo, né, Gilberto Abramo? Eu sou cachaceiro. Porque quando eu saí, fizeram folhetos contra mim dizendo alcoolismo. Mas quantas vezes você levou garrafinha de vodka lá para o sítio de Minas Gerais? Quantas vezes? Hein? Quantas vezes, Gilberto Abramo? Então a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus sabe de tudo isso. Inclusive, eu quero até relatar, o senhor vai lembrar dos fatos. Eu lembro que, embora eu seja novo, né, eu fiquei muito tempo dentro da igreja. Hoje eu estou com 37, faço 38 anos agora. Eu lembro que quando nós estávamos na igreja, quando Lula pretendia ser candidato a presidente, eu lembro que a igreja perseguiu fortemente o Lula, falando que ele era um endemoniado, que ele seria aí o cara que iria perseguir a igreja, e que a igreja apoiou o Collor. Lembro que a igreja apoiou o Fernando Collor de Mello.
Depois que o Fernando Collor teve todo aquele problema, que teve aquela coisa lá que, né, acabou com o plano real, aliás, o dinheiro de todo mundo ficou preso nos bancos, né, teve aquela crise, a igreja já inverteu, começou a apoiar o Lula, né? Aí o que aconteceu? A igreja apoiou o Lula, conseguiu os cargos que queria, ou seja, participou de todos os esquemas, ou seja, do PT, né, porque eles faziam parte do governo. No governo Dilma, a mesma coisa. Quando a Dilma, no dito popular, rodou, ou seja, a igreja já inverteu, parou de apoiar a Dilma e automaticamente já apoiou o Temer. É uma coisa meio estranha. Aí foi onde eu comecei a perceber que a igreja, ela custa o que custar, ela tem que se manter no poder. Agora, essas minhas denúncias, bispo, elas se basearam justamente o que? Na verdade, porque eu penso que uma instituição, ela tem que, se ela é uma instituição séria, doa quem doer. Ô Lucas, por favor, pega o meu computador aqui. Eu vou perguntar uma coisa aqui para você. Então, você fez denúncia de notas frias. Exato. Você fez denúncia de funcionários fantasmas e tem uma outra denúncia também que você faz. Qual é a outra? Então, eu fiz a denúncia de notas frias, né, de funcionário fantasma, e eu fiz também a denúncia de Caixa 2 e Boca de Urna. Caixa 2 e Boca de Urna. Exato. Essa aqui é a denúncia do Caixa 2. Do Caixa 2. Explica aqui como é que é essa denúncia do Caixa 2. Aqui é o seguinte, bicho. Acontece o seguinte. Em 2012, né, depois que o vereador ele ganhou a eleição, assim que ele ganha a eleição, ele é obrigado a prestar conta de todo o dinheiro que ele gastou na eleição. Certo. Então ele declarou lá por volta de 11.900, 11.800, por volta de 12 mil reais. Né? Só que eu estou aqui nas minhas mãos valores de mais de 30 mil reais, inclusive eu entreguei no Ministério Público, que inclusive foi para a Polícia Federal e abriu um inquérito para eles explicarem esse valor aqui, ó. Porque essa empresa que chama Engenharia, ela doou em dinheiro, tá? Isso ela doou para evento de confraternização, ela doou também para um depósito em conta corrente, foi feito na própria conta do candidato de R$ 3.850. Ela fez doações para fazer aí manutenção geral e troca, né, de aparelhos, cartucho. Ela fez também doação aí de em torno de R$ 340 para despesa de supermercado, né? Também doação na conta corrente, valor de R$ 5 mil, né? Outros valor de R$ 80 para coffee break, né? Valor de R$ 2.950 para combustível, né? Outro valor aqui para despesa de supermercado, inclusive está aqui discriminado os gastos que foi feito no supermercado, né? Esses valores, somando todos eles, as motos inclusive, né, as motinhas que foi entregue no Ministério Público, soma mais de 30 mil reais. Só que os valores são bem mais altos, viu? Chega na casa aí dos 80 mil reais os valores que foram gastos. Quer dizer, e ele, o hoje vereador, que é Isaac Cruz, do PRB, pastor da instituição Igreja Universal do Reino de Deus, então ele não prestou conta desses valores. Não prestou conta desses valores, exatamente. E ele não prestou conta porque ele fez o famoso Caixa 2, né? Ou seja, que é inclusive crime, isso é passível aí de responder criminalmente por isso, inclusive é o que a Polícia Federal ela está aí investigando. Agora, eu denunciei, bispo, e vou continuar denunciando, não é por vingança, e sim porque tem pessoas que estão sendo enganadas, pessoas que estão sendo ludibriadas, estão lá dentro da igreja acreditando uma coisa, mas na verdade é outra bem diferente. A igreja só quer saber de pedir dinheiro, só quer saber de oferta, só quer saber de fazer campanha. A igreja não está preocupada com pessoas que saíram da igreja e estão desviadas. A igreja não está preocupada com pessoas que estão sofrendo, estão morrendo. Eles estão preocupados em eleger seus candidatos, como reelegeu esse candidato agora. Ela está preocupada ter aí as outras campanhas, as outras coisas que foram feitas.
É só isso que é a preocupação da igreja. Então você observa que o que nós temos denunciado, as coisas que nós temos denunciado, elas fazem sentido. Se você entrar no site de prestação de contas, prestação de conta dos partidos políticos, você vai ver algumas coisas interessantes, né? Algumas coisas interessantes, prestação de contas de partidos, né? Você vai ver algumas coisas interessantes. Primeiro você vai ver, naquela época ainda podia, mas eu até vou aproveitar como é que é o nome do Rafael, que está aqui com a gente, porque eu estava vendo na prestação de contas do PRB demonstrativos de doações recebidas de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Aí você vai lá em PRB, por exemplo. Uma coisa que eu me achei assim tão estranho, não sei, posso estar enganado, mas talvez as pessoas que tenham mais entendimento disso possam analisar melhor, né? Na prestação de contas, por exemplo, do PRB de 2014, olha só, espécie, tudo em dinheiro. Será que isso aqui é algum erro ou as doações foram em dinheiro mesmo? É verdade, o que está dando para entender o que você está mostrando é o seguinte: foi o que aconteceu na campanha do vereador Isaac. Eles recebem um dinheiro, tá, um valor montante, vamos colocar aqui em torno de R$200 mil. Essa pessoa ela não quer se identificar. Só que eles precisam justificar essas doações. O que eles fazem? Eles fragmentam essas doações, indicam pessoas para como se fosse elas que estivessem doando. Está muito caracterizado aí. Porque, por exemplo, por que pede então dados das pessoas, dos membros da igreja? Justamente. CPF, esses dados de pastores. Exatamente. Inclusive deve ter pessoas aí que doaram que nem sabem que doaram, viu, bicho? Pode ter, né? Exato. Por exemplo, aqui, olha só. JBS SA. Essa JBS SA é a empresa ligada à Friboi? Sim, a Friboi. É a Friboi que está na... Exato. Está no esquema da Lava Jato. Da Lava Jato, exato. Então nós temos aqui de doação da JBS para o PRB, nós temos em 3/11/2014 R$1 milhão de reais. A JBS, bispo, ela tem aí algumas informações, né, de doações, que inclusive na Lava Jato ainda não foi citado totalmente, mas existe empresa, por exemplo, que o senhor vai ficar aí, que eu já vou verificar, ela, Andrada Gutierrez, essa realmente foi citada. Então, eu vou falar aqui só da JBS por enquanto. JBS, 1, 2, 3 doações, as 3 doações de R$1 milhão. Então, são 3 milhões de reais que o PRB recebeu da JBS. Depois, você citou aqui Andrade Gutierrez, que está aqui, ó. Essa, inclusive, ela tem informações fortíssimas, né? Inclusive investigações sérias ligadas diretamente às operações de Lava Jato. Então, Andrade Gutierrez, 250 mil, 400 mil, pelo menos então 650 mil a Andrade Gutierrez doou para o PRB no ano de 2014, né? Fora as outras empresas aqui, você pode entrar lá no site da Justiça Eleitoral que você vai ver. Também a Odebrecht. Odebrecht, outra empresa também que está diretamente ligada a esse esquema. A Odebrecht também doou para o partido
republicano brasileiro, né? 400 mil, no dia 21/8/2014, 400 mil. Aí existem outras empresas aqui que eu não sei, mas eu achei assim uma coisa assim estranha. Então, existe, Rafael, já essa denúncia, existe já uma investigação. Então, para nós aqui terminarmos os nossos vídeos, essa série de 4 vídeos, né? Rafael, quando você entrou e começou a sua vida na igreja, não era essa visão que você tinha, né? De instituição. Inclusive, eu quero falar uma coisa aqui, bispo, isso para mim foi uma das piores coisas que aconteceu comigo. As pessoas que estão me vendo agora, elas podem perguntar por que eu estou fazendo isso. Algumas podem achar que eu estou prejudicando a igreja. Mas a minha preocupação aqui é realmente que as pessoas não passarem o que eu passei. A minha mãe, eu abandonei a minha mãe, saí de casa. Inclusive, eu tive um irmão que morreu, a igreja nem me avisou que esse meu irmão morreu. Eu fui ficar sabendo 1 mês depois que ele já estava enterrado. E quando eu deixei minha mãe era doente. E ela vivia querendo falar comigo, a igreja não deixava eu falar com ela. E quando eu perdi minha mãe com câncer, né, ela morreu com câncer na cabeça, eu chorei muito. Porque durante toda a minha vida eu me dediquei à igreja e não me preocupei muito com a minha mãe. E aquilo ali me deixou com um peso muito grande na consciência. Porque eu me preocupei com a igreja, com as coisas da igreja, e abandonei a minha mãe. Isso me deixou muito mal. Então esse tipo de denúncia eu estou fazendo é justamente para aqueles jovens que hoje querem entrar na obra, pensem realmente, para que as mães que estão deixando seus filhos entrar na igreja, estão deixando os filhos aí, né, para ser futuros pastores, pense, seu filho vai ser humilhado, seu filho vai ser desprezado, se ele não crescer financeiramente, ele não vai ser bem recebido na igreja, ele vai ser humilhado e ele largou a escola, vai perder todo esse tempo. Eu vou dizer uma coisa, o senhor falou do INSS, meu INSS, nunca prestaram conta do meu INSS, todo o dinheiro que eles ficaram me devendo quando eu recebi, ninguém nunca me deu nada. E hoje eu tive vários problemas financeiros, tive depressão por causa disso, cheguei até a consultar com psicólogo por causa disso. Sem falar no que você me contou, que você saiu, reconstruiu a sua vida, aí ofereceram para você uma esperança de que você poderia voltar para ser pastor. Você vai e vende as coisas que você tem. Cheguei a vender tudo para pôr na fogueira santa. Com a esperança de voltar a ser pastor. Para chegar depois ouvir do bispo Carlos Alberto a seguinte informação: irmão, você está podre. Por que você saiu da obra? Fala na frente de todo mundo. Ele mandou ficar de pé na reunião, que era o pessoal que estava nos novatos, que nunca tinha entrado na obra, e mandou falar para todos eles, na frente deles, por que eu tinha saído da obra. Eu tive que falar, ainda fui humilhado, perdi tudo, e eu tive que começar tudo de novo. Essa é a situação. Então, para terminar, meus irmãos, minhas irmãs, você obreiro, você jovem, evangelista, você bispo e pastor, que são sinceros, nós não estamos aqui denunciando você. Aliás, por incrível que pareça, nós estamos do seu lado. Nós estamos do seu lado. Porque tudo isso sai da cabeça do Bispo Macedo. Do Bispo Macedo. Veja, por exemplo, a situação dos obreiros. Você já foi obreiro? E diga se eu estou errado. O obreiro tem que pagar pelo uniforme. O obreiro que compra material de higiene, o material de campanha, material da Santa Ceia,
Quando se tem que fazer alguma reforma nas igrejas, os obreiros que fazem. Os obreiros ainda são os primeiros a apresentarem os seus dízimos, apresentarem os seus sacrifícios. Os obreiros, eles são a base da pirâmide e são massacrados. Eu sei que tem muita gente na instituição que hoje trabalha em empresas ligadas à instituição, pessoas que os seus familiares estão lá, mas isso tem que mudar, meu irmão. Isso tem que mudar, minha irmã. Espero que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público da Infância e Juventude tome providências, não só em relação à instituição Igreja Universal do Reino de Deus, mas outras que fazem a mesma coisa. Porque a instituição Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo mesmo diz, não é uma igreja. Irmãos, você já ouviu o Bispo Macedo dizendo, eu não fundei uma igreja. Ele diz que fundou uma faculdade. Você já ouviu ele falando isso? Eu já ouvi falando. E eu não entendia. Agora eu estou entendendo, realmente não é igreja. Então, se não é igreja, não pode continuar fazendo o que está fazendo. E nem se fosse igreja. E agora eu entendo muitas coisas. Por incrível que pareça. Eu lembro que quando eu fui para a Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo dizia assim, nós não somos crentes, nós não somos Bíblia. E o que me chamou a atenção na instituição foi justamente o fato de não ser caracterizada como os crentes daquela época. Então, nós não fomos atraídos pelo Evangelho. Aliás, nós não fomos atraídos pela Bíblia, pelo Evangelho. Mas no fundo, fomos atraídos por um Evangelho de portas largas, aonde tudo se podia. E hoje, os nossos olhos foram abertos. E por isso nós estamos aqui falando, denunciando, não com interesse, com o intuito de denegrir a imagem de ninguém, mas de repor a verdade. Muitos dizem assim, você está cuspindo no prato que você comeu. Será, meu irmão, que você trabalha 30 anos numa instituição e quando você sai e você denuncia aquelas coisas erradas, você está cuspindo no prato que você comeu? Será que é isso? E você nem percebia que você era um escravo? Então o povo de Israel, quando saiu do Egito, quando saiu da escravidão, e Moisés, por exemplo, e voltou lá para enfrentar Faraó, então Moisés também estava cuspindo no prato que ele comeu. O apóstolo Paulo, que viveu tantos anos no judaísmo e depois ele anuncia um evangelho de Cristo, ele também estava cuspindo no prato que ele comeu. Elias, quando denuncia o rei Acabe, que era o rei de Israel, ele também estava cuspindo no prato que ele comeu.